Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje é quinta-feira em que essa live está sendo agora transmitida dia 2 de julho. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia a você que está entrando nesse instante. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E bom dia, boa tarde ou até boa noite para aqueles que vão reassistir a transmissão dessa live. Compartilhe, faça chegar a minha voz a muitas outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como passou a sua noite? Dormiu bem? Tá com saúde? Que esse seja um dia de bênçãos, um dia de felicidade, um dia de paz, um dia de muita alegria, um dia de muita saúde emocional. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de lives para o grande aquecimento, ou melhor, para o aquecimento do grande seminário do Poço ao Topo, que vai acontecer hoje, dia 2 de julho, às 8 da noite. Então, hoje à noite não tem live aqui, tanto no YouTube como no Instagram e também aí no Facebook aberta, né? Teremos uma live no grupo fechado, porque é uma live incrível, uma live muito especial, e se você já está dentro, você vai ver o que eu estou te falando, e é hoje à noite. Lembrando, então, que você deve entrar na sala uns 10 minutos antes, vai olhando como tá, vai conversando ali com o povo, e aí vai chegar a hora da live. Então o que você faz nessa hora? Quando der o horário 8 horas, você atualiza a página para você ter certeza que você não vai me perder, né? E eu estarei com vocês ali então nessa página hoje à noite, tá certo, pessoal? E nessa série de lives eu estou falando sobre atalhos e obstáculos na jornada da superação dos seus problemas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre venenos, venenos da mente. E esse é um dos grandes, terríveis obstáculos que existem para a saúde emocional de qualquer pessoa. Venenos da mente. Então, quando você olha para isso, a gente precisa lembrar, é claro, que a gente é fruto ou produto de uma programação do passado. Então, a gente é um produto do passado. A gente é uma consequência de um passado. A gente é o resultado de um passado. Então, desde que a gente nasce, a gente começa a passar por um processo de programação, um processo de uma programação para o fracasso, um processo de programação para você sofrer, um processo de programação para você ter uma série de problemas na vida. Ou seja, desde pequenininho, desde quando você começa essa trajetória, nós começamos a ter crenças autolimitantes dentro da nossa mente, coisas que acontecem pelos parasitas e vampiros emocionais, que vêm de forma involuntária para dentro de nós, e coisas que acontecem na nossa vida que a gente mesmo produz. Então a gente tem uma carga e sobrecarga excessiva de coisas bem complicadas. Quando chega no período de 8, mas mesmo assim, a gente ainda tem uma consciência de tudo que está acontecendo no nosso interior. A partir dos 8 anos, num processo de ondas cerebrais, a gente perde então a sintonia com o subconsciente e aí se transforma em terra de ninguém, e aí você tem aqui a sua mente, uma terra de ninguém, o seu aterro sanitário cada vez mais se enchendo dos lixos dessa vida, o seu córtex cingulado anterior, que é mediano aqui, que deveria ser o freio das nossas emoções, ele começa a funcionar em segundo plano, ele começa a desativar, consequentemente a amígdala, que é responsável pela luta ou pela fuga, ela começa a trazer e despertar muito medo, e o medo que pode ser um medo imaginário também, grande parte é imaginário, e potencializa então a quantidade de pensamentos negativos, já que você tem de 40 a 60 mil pensamentos diários, a maioria são negativos e estouram no subconsciente, que seria então a biblioteca, né, da nossa mente. E aí você começa a ter uma série de problemas na sua vida que vão te levar a doenças psicossomáticas ou problemas seríssimos, né, de baixa estima, problemas de desvalorização, uma grande quantidade de coisas que podem acontecer que nasceram no campo da mente. Os nossos problemas, eles nascem na mente. E aí o que faz? A pessoa procura a solução dos seus problemas para fora. E não há nada errado em, às vezes, procurar a solução para fora. Por exemplo, a das dores disse: essa noite eu tive que apelar para o remédio.
Agora que eu entendi, Dazoli. Marido ronca, né? Desculpe, Dazoli. Eu pensei que aí eu ia falar de uma batalha, querida, porque às vezes a gente pensa por estar fazendo exercício que a gente não vai ter recaídas. A gente pode ter recaídas, né? Então não se sinta culpado por isso e tal. Mas no teu caso foi por causa que o marido roncou muito alto e você não conseguiu dormir, né? Desculpa ter comentado aqui, mas é que eu achei que tinha... na batalha, né, do dia a dia, você acabou tendo que tomar o remédio. Isso não é problema nenhum, porque você está num processo. E quem vai tirar o remédio de você é a pessoa que te receitou. Ele vai chegar a um ponto em que ele vai ver que você melhorou muito, e aí ele diminui o seu remédio até o ponto que tire. Mas aí é com o médico essa questão, tá certo? Mas obrigado aí pelo comentário. Realmente, quando tem pessoas que roncam, né, é complicado. Eu sei o que é disso, porque eu trabalhava numa equipe aí grande de pessoas, e às vezes a gente tinha que dormir junto em determinados lugares, e tinha uns lá que eram uma verdadeira reta escavadeira. Eram verdadeiros tratores de noite, então faz parte, né? Então, quando a gente olha para essa questão da nossa mente, em um determinado momento ela vira terra de ninguém. E ao virar terra de ninguém, há uma grande consequência de uma terra que agora vira terra ácida, uma terra que não está sendo adubada, uma terra muito maltratada, uma terra que fica como um terreno baldio, em que todo mundo, não todo mundo, mas muita gente acredita que por estar vazio o terreno, ele pode ir lá e jogar o lixo que ele quiser. E está errado também, né? Nós não deveríamos jogar lixo no terreno de ninguém, mas infelizmente é o que acontece, as pessoas acabam jogando lixo, e nós não podemos impedir que as pessoas joguem lixo em nós. Eles são livres, são seres livres, não é verdade? E eu encaro a vida como um grande ventilador cheio de pá assim que está virando, e de tempo em tempo o lixo bate e cai na gente, que é o que aconteceu comigo esses dias que eu falei ontem à noite para você, de pessoas que estão me perseguindo para que eu pare de fazer o que eu estou fazendo, que está incomodando. E aquilo quando bateu e veio em mim, no primeiro momento sabe que dói, né? Porque a gente é um ser humano. Aí eu olhei para aquilo e falei, não vou brigar com ele, não vou atrás dele, que é isso que ele quer, né? Eu simplesmente tirei um print e guardei para mim, porque isso me dá motivação para continuar. Se está incomodando alguém, é porque eu estou no caminho certo, porque isso vai transformar a vida de milhares de pessoas, e eu creio nisso. E aí, você não pode impedir que as pessoas joguem lixo em você, mas você pode escolher o que fazer. E hoje à noite eu vou contar para você a minha história, de como eu fui parar no fundo do poço, o que fizeram comigo e o que aconteceu. Eu já dei algumas dicas para você, mas hoje eu vou assim abrir o leque, né, totalmente para o grupo que vai estar comigo aí no seminário. Então, você pode escolher o que fazer com isso. Então hoje eu já tenho o controle da minha mente, hoje eu já consigo dominar esse tipo de coisa. Não significa que quando você tiver o controle, não significa que não vai doer, vai doer. O primeiro impacto dói, só que na hora você já trabalha na sua mente para que você não se contamine. Porque o objetivo de um parasita emocional, de um vampiro emocional, que é o que foi esse camarada contra mim, é exatamente tirar o teu brilho, é exatamente tirar o teu foco, é exatamente drenar a tua energia. Consequentemente, ele vai envenenar você. Porque a picada do vampiro emocional, ela é venenosa e tem uma capacidade incrível de envenenar a alma, envenenar o ser humano. Então, quando a gente olha para isso, você precisa entender que aqui é uma terra que você tem que governar. E se você é novo aqui na página, você chegou há pouquinho tempo, tenha calma, tenha paciência. Assista as outras lives que passaram para trás para você se inteirar de tudo que eu tenho ensinado. E você vai ver a diferença, pratique os exercícios e você vai ver a diferença do que vai ocorrer na tua vida. Eu sei que talvez para você às vezes não é muito fácil estar todo dia, né, de manhã ou de noite assistindo as lives. A mesma coisa é para mim assistir as lives, fazer as lives tanto de manhã e de noite, tanto para o YouTube, para o Instagram e para o Facebook, preparar as aulas também não é muito simples. Mas eu faço isso por amor, eu faço isso com dedicação, porque eu entendo o que representou isso na minha vida e eu já estou percebendo, conversando com as pessoas no direct, o que tem acontecido na vida delas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre venenos da mente. Quem são esses venenos, ou o que são esses venenos? Aonde eles vivem? Como eles se reproduzem? Pareceu a abertura agora do Globo Repórter de antigamente, né? E hoje nós vamos falar então sobre um obstáculo que tem destruído por dentro as pessoas e tem adoecido as pessoas emocionalmente. Grande parte dos nossos problemas são problemas relacionados à mente.
E a ciência já comprovou 90% dos nossos problemas que causam doenças, ou as doenças são psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, doenças que surgiram dentro de você. Então os maiores problemas que existem não são os de fora, os maiores problemas que existem são os que estão dentro de você. A partir dos 8 anos, quando houve o fechamento entre a parte consciente e subconsciente, eles andaram solto dentro de você. Parasitas emocionais, vampiros emocionais, os fantasmas da mente andaram soltos dentro do teu aterro sanitário, produzindo o resultado da tua biblioteca no subconsciente. Consequentemente, você teve um córtex cingulado anterior desativado, ou seja, o freio das suas emoções está em segundo plano, o freio das suas emoções está desativado e está passando direto. A amígdala, lá no final, abaixo da linha da consciência, está mandando uma grande quantidade excessiva de medo. E esses medos disparados dentro de você e levantando os seus traumas e bloqueios emocionais, eles estão impactando o seu cérebro de uma maneira que aí começa a surgir a ansiedade, a depressão, o pessimismo, os pensamentos negativos, a grande quantidade de crenças autolimitantes de desvalorização que existem dentro de você, que são uma carga emocional de anos em que as pessoas plantaram lixo dentro de você, tornando a terra, que é uma terra rica, uma terra fértil, numa terra de ninguém. Numa terra ácida, numa terra que está cheio de agrotóxicos, numa terra que está envenenada. E aí chegou o ponto em que você não está suportando mais e há uma crise muito forte dentro da tua mente e que produz as doenças psicossomáticas que na realidade num primeiro instante são sinais que o teu cérebro está dando. Não estamos suportando a carga mais. Reaja, reaja. Mas como a gente não tem noção disso, a gente acaba colocando o band-aid na ferida. E ao colocar o band-aid na ferida, a gente trata sintomas e não vai na raiz do problema. E quando você não vai na raiz do problema, aí você está encrencado. Você vai ter uma grande quantidade de pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos vão se transformar em sentimentos. Esses sentimentos, eles vão se transformar em comportamentos ou vão mexer na parte fisiológica tua. Ou seja, ou te adoece ou gera algum tipo de comportamento nocivo, comportamento ruim, comportamento para a vida que não deveria existir em você. Então, ele é um dos maiores obstáculos que tem destruído, ou seja, esses venenos têm destruído a saúde emocional das pessoas, de uma batalha muito grande internamente. E o que são esses obstáculos? E eu uso palavras de linguagem aqui que são coisas conhecidas para a gente entender, né? Para ficar mais claro. Esses venenos, eles são agrotóxicos que são potencialmente destrutivos para a mente. Ou seja, são venenos. Assim como na Terra, hoje o que a gente come, infelizmente, tudo está envenenado, não é verdade? A grande quantidade de veneno que colocam nos vegetais, nas frutas, nas verduras, para serem produzidas, venenos estes, que é para matar as pragas que estão à volta e que poderiam ser inimigas desses alimentos, mas ao mesmo tempo venenos que são nocivos, inclusive, para a nossa saúde. Que a longo prazo a gente vai estar encrencado com o que a gente está comendo. E quando você olha para isso, então esses venenos, eles são verdadeiros agrotóxicos que eles são potencialmente destrutivos para a nossa mente. O que não é esse obstáculo? Ele não é um hábito saudável. Quando você se permite, e hoje eu vou falar de pelo menos 4 venenos, existem mais, mas eu vou falar de 4 por causa do nosso tempo. E quando você permite que eles entrem para a tua vida, esses agrotóxicos, ou seja, esses venenos que vivem dentro de você, ou eles são hábitos adquiridos, eles são hábitos que você começa a gostar deles, ou você se permite estar com eles, e esses hábitos, não são saudáveis. A longo prazo, eles vão te trazer uma grande quantidade de coisas ruins e problemas para a tua vida. Na realidade, hoje a gente já colhe, hoje você já deve estar colhendo uma série de coisas de anos que você teve esses hábitos na tua vida. Para quem que a live de hoje ela é? A live de hoje é para homens e mulheres que não estão contentes com a sua vida emocional, ou seja, com a sua saúde emocional, e que estão vivendo, ou seja, homens e mulheres que querem mudança, homens e mulheres que estão desassossegados, homens e mulheres que estão olhando para a vida e a vida está passando e você está percebendo que você não está legal e a tua batalha está aqui dentro. E você então está entendendo que você tem que reassumir o controle da sua mente e transformar a sua história. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar.
E para quem que a live de hoje ela não é para pessoas que acreditam que os problemas da nossa mente se resolvem com um passe de mágica. E que o Uriel vai falar aqui, e uma simples palavra, ou você vai praticar determinada coisa, e você vai do dia para a noite resolver os problemas de 30, 40, 50 anos. Vai resolver os seus problemas de traumas e bloqueios emocionais num passe de mágica. Essa live não é para quem pensa que isso é fácil. Essa live é para quem entende que precisa pagar o preço. E na vida, você sempre vai pagar o preço, ou seja, tem que ter dedicação, tem que praticar os exercícios, tem que fazer o que eu estou ensinando. E quem está fazendo, está vendo transformação. Se você não está fazendo, ou você é novo aqui ainda e não sabe o que fazer, assista as lives passadas, as que passaram, e aí você vai começar a praticar os exercícios. E você vai começar a fortalecer a sua mente. Então não esqueça da rotina diária, não esqueça da rotina noturna e não esqueça dos exercícios de respiração que eu já ensinei que você precisa fazer. E qual que é o maior erro que as pessoas estão cometendo em relação a esses venenos? O maior erro que as pessoas estão cometendo é elas desconhecerem ou elas ignorarem o poder destrutivo que esses venenos eles têm dentro da mente das pessoas. Então foi uma base aqui para a gente entender, e eu começo a live de hoje falando uma frase que foi escrita por Adeilson Lopes, e essa frase ela é muito forte e impactante, e a frase dele é a seguinte: dentre todos os venenos, o que mais eu temo é o veneno da mente humana, pois ele pode matar a alma. Olha que frase forte, hein, gente? Dentre todos os venenos, o que mais temo é o veneno da mente humana, pois ele pode matar a alma. Adeilson Lopes. Olha que frase forte essa. De todos os venenos que existem, o que é mais temido é o veneno que está na mente, porque esse tem o poder de matar a alma. Ou seja, destruir a pessoa por completo, tirar o brilho, tirar a vontade de viver, tirar a sua energia vital, tirar o seu desejo ou tirar de você o valor que você é, tirar de você o ser mais incrível, a pessoa maravilhosa que você é, porque você foi envenenado. Você foi envenenado desde o dia em que você nasceu. Desde o dia em que você nasceu, através de uma programação que foram colocando em você, você foi envenenada, você foi envenenado. E cabe a você não tem culpa do que fizeram com você na inocência, mas você é responsável na vida adulta por resolver a parada. Você é responsável por reassumir o controle do seu cérebro. Não é ficar caído aí, é se levantar e dizer: basta, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida, eu governo os meus pensamentos. Deus, quando te deu a mente, Ele entregou para você e Ele disse assim: dominai sobre todas as coisas. E a gente acaba se tornando escravo da mente uma vida inteira. Então está na hora de você se levantar e dizer: acabou, eu vou reassumir o controle da minha mente, eu governo os meus pensamentos, eu sou dono da minha terra, eu sou a pessoa que domina o meu subconsciente e domina o meu inconsciente. E aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Eu faço isso que eu ensino para você. Eu não estou falando o que eu aprendi num livro, gente. Eu pratico exatamente tudo que eu estou te ensinando, é coisas que eu já pratiquei, ou coisas novas que estão vindo, eu estou praticando e eu estou mostrando. São coisas incríveis para você ter uma ideia. Esses dias atrás eu vi um estudo que ele falava de pessoas que vivem em processos de solidão. E nesse estudo falava que a pessoa ela precisa ter nem que seja um bonequinho, uma bonequinha. Eu, no caso, tenho um fantoche, né? E eu fui fazer o teste no meu fantoche. E o fantoche foi um momento de desespero e que eu entendi que eu poderia trazer, e eu usei ele para que ele me ajudasse. Porque eu vivo, né? Eu vivi num período de tempo e aí numa situação bem complicada. E aí no estudo que falava que a pessoa tem um bonequinho e ela vive em solidão, ela abraçar o boneco. E quando você abraça o teu bonequinho mais de 20 vezes, e você abraça e diz que você ama e que você ama aquele bonequinho, fantoche, seja lá o que for, acaba liberando em você ocitocina, que é o hormônio do humor, acaba liberando substâncias químicas dentro de você que te faz se sentir bem. E eu fiz o teste, eu peguei o bonequinho, falei: se eu vou falar um dia pro povo, tem que fazer o teste. E abracei 20 vezes e dizer que eu amava, que ele fazia parte da minha vida, que ele era especial. E por incrível que pareça,
quando deu a 20ª vez, eu estava sentindo uma sensação incrível de felicidade, uma sensação incrível de humor, e é um boneco. Então, olha que incrível o poder que existe na mente, né? O poder de transformar a sensação de abraçar, né? A sensação de ter, e como o meu tamanho de um bebê, você abraça, você sente mesmo. Eu pego nas perninhas dele, que são redondinhas de espuma, e é gostoso demais. Então, guarde essa frase para você. De todos os venenos que existem, o que mais se deve temer é o veneno que está na mente humana, porque esse pode matar a sua alma. Então, tome cuidado com isso, tá certo? E eu queria contar para você aqui agora, talvez você até conheça, mas existe uma arte marcial na Coreia que ela é chamada de Kundô. Esse é um jogo brutal que envolve uma luta até a morte com espadas muito afiadas. Ou seja, é uma tradição, uma luta antiga, né, lá do passado. E a maneira como ela é praticada hoje, é claro que hoje eles fazem com varas de bambu, mas os movimentos que faziam com espadas é o mesmo. Então, era um movimento incrível, um jogo mortal mesmo, que no final terminava com a morte de alguém ou alguém muito machucado. E a maneira hoje que eles fazem, então, para não perder a essência e a tradição, é praticar com bambu. E o Kundô, ele ensina os estudantes guerreiros a evitar o chamado de os 4 venenos da mente. E são eles. Quais são os 4 venenos da mente? O medo, a confusão, a hesitação e a surpresa. Olha que interessante. Medo, confusão, hesitação e surpresa. No Kundô, o aluno deve, então, estar constantemente em guarda para nunca antecipar a próxima jogada do oponente. Então, ele tem que estar em guarda, mas ele não pode antecipar a jogada do seu oponente. É um jogo de estratégia, né? Da mesma forma, o aluno nunca deve permitir que suas tendências naturais de previsão tirem vantagem dele. Tem um viés que é pré-concebido de que os oponentes eles vão fazer... aliás, aqui tem um viés concebido do que os oponentes farão pode levar então a pessoa a uma confusão momentânea e no caso do Kundô pode levar inclusive à morte. Principalmente no passado, né? Hoje é com bambu, acho que é difícil matar alguém com bambu, né? Mas no passado, com espada afiada, a pessoa morria. Um único golpe do Kundô pode ser letal e o corte final na vida desse oponente, né? Já que o objetivo é matar o oponente. Então o jogo foi criado e o objetivo era terminar na morte de alguém. Ou seja, um golpe, uma morte, fim de jogo. Então golpe, morte, fim de jogo. Em vez de prever e antecipar e ficar com medo e confusão, você deve fazer exatamente o oposto para sobreviver a um golpe mortal. Agora trazendo para nós agora e aplicando essa história ao que nós estudamos aqui, em vez de você prever, antecipar, ficar com medo, confuso, você deve fazer exatamente o oposto para sobreviver a um golpe mortal causado pelos movimentos dos teus pensamentos negativos. Você deve observar com uma atitude calma, clara, organizada, identificando e separando os teus pensamentos de sentimentos e atacar no momento certo. Que é aquilo que eu já te ensinei aqui, né? Separar pensamentos de sentimentos, observar eles, escrever eles, detalhar eles e atacar no momento certo. Então, quando você observa pensamentos que estão na tua mente, pensamentos negativos, você nunca julga, ok? Nunca julga eles. Você observa, você separa, você escreve, separa pensamento e sentimento, ou seja, eu estou tendo esse tipo de pensamento negativo na minha mente, ele é recorrente, ele está indo e está voltando. Aí você escreve a diferença, ou seja, o que ele está me gerando, qual é o tipo de sentimento. Esse sentimento está me levando ao quê? Está me adoecendo ou está me gerando comportamento? Se é comportamento, que tipo de comportamento? Se é do lado físico, doença, né? O que ele está me gerando? Ele está me dando palpitação no coração, ele está me dando sensação de morte. Então você separa e na hora certa você ataca. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Então quando você olha ainda para a técnica, ou melhor, para esse tipo de luta do passado, alguns segundos de antecipação, hesitação ou confusão podiam significar a vida ou a morte no Kundô, né? E na nossa batalha
da mente, ou seja, as maiores batalhas acontecem dentro da nossa mente, a vitória ou a perda da saúde emocional, ou seja, alguns segundos de antecipação, hesitação ou confusão que você permita estar dentro de você, que são venenos, você pode perder a batalha para a sua saúde emocional. Se você não está, então, em sintonia com os 4 venenos da mente, quais são eles? O medo, a confusão, a hesitação e as surpresas da mente. Você corre o risco de adoecer tragicamente. Então, olha aqui, ó. Se você não está em sintonia, ou seja, se você não está de olho, se você não está prestando atenção nesses agrotóxicos que estão sendo jogados na terra, na sua mente, que é uma mente fértil, no seu campo de batalha, na terra de ninguém, se você não prestar atenção no medo, e lembra lá da amígdala, que é a sede do medo, a grande quantidade de medo em excesso que está trazendo para a tua vida, se você não está em sintonia, ou seja, se você não está observando o medo, a confusão, a hesitação e a surpresa, que são verdadeiros venenos dentro da nossa mente, você corre o risco de adoecer de forma trágica. Significa que o seu estado emocional pode a cada dia ir piorando e pode incapacitar você, levando a doenças psicossomáticas, que podem te levar a um fim de jogo. Então, grande parte das pessoas que acabam perdendo a sua vida, infelizmente, a maioria das doenças que acontecem são doenças psicossomáticas. Nasceram aqui e estouraram completamente a pessoa. E o incrível de tudo é que os pensamentos negativos que geram sentimentos, que viram comportamentos, que mexem no fisiológico e causam doenças nas pessoas, não necessariamente ela vai ter só doença que seja doença relacionada com ansiedade e depressão. Ela pode ter uma série de doenças que venham para a vida dela, que são fruto diretamente, mas ela vai ter um problema de ataque cardíaco, ela vai ter um AVC, ela vai ter alguns outros problemas, como pressão alta, né, pressão arterial, que são exatamente sintomas de uma mente que está confusa, de uma mente que se perturbou. Então, você tem que olhar com atenção para esse tipo de coisa e entender que o campo de batalha é a mente, e esse campo de batalha você tem como resolver a parada fazendo exatamente o que eu ensino. Então vai às lives que você não assistiu, se você é novo ou nova aqui, assista, pratique os exercícios que eu ensino e você vai começar a diminuir o poder que existe mortal do teu anti-eu contra você, e você começa a reassumir o controle da mente. Consequentemente, a saúde emocional ela começa a aparecer dentro de você. E como que você pode evitar agora? Porque os 4 venenos da mente saudável é o que eu vou ensinar hoje aqui. Então, quais são eles? Só recapitulando, eles são o seguinte: eles são o medo, a confusão, a hesitação e a surpresa. 4 agrotóxicos terríveis, 4 venenos terríveis que incapacitam a mente saudável de uma pessoa e podem te levar a um fim de jogo, ou seja, pode te levar a um final na história. Ou você vai amargar uma vida inteira e lá no final você vai se arrepender de não ter agido, ou você abre os olhos agora e entende que existe capacidade de virar o jogo sim. Não está perdido, gente. Mesmo que você tenha ansiedade, mesmo que você esteja com depressão, mesmo que você tenha uma série de coisas, o jogo ainda não acabou. O jogo só acaba quando o juiz soar o apito final, ou seja, a sua morte lá no final. E ainda não aconteceu. Você está vivo, você está viva, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Existem centenas e talvez milhares de pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar, mas infelizmente estão mortas. Perderam a batalha para a vida, o jogo acabou para elas, o apito soou e foi o fim do jogo. E muitas destas que morreram, e eu não estou falando agora da situação que vive o nosso planeta, mas estou falando no geral, muitas das que morreram perderam a batalha, infelizmente, para doenças que nasceram no campo de batalha da mente, de uma vida inteira programada para falhar, e as pobres pessoinhas maravilhosas, incríveis, seres de luz que eram no seu interior, mas que acabaram perdendo o seu valor de uma vida inteira, de uma carga inteira, de uma programação maldita.
acabaram sofrendo uma vida inteira, passando por problemas seríssimos e no final adoecendo e perdendo a batalha, e tinha o segredo na sua mão que poderia virar a história da sua vida, mas eles não conheceram, porque nunca ninguém ensinou, nunca ninguém falou. E hoje eu estou vindo porque exatamente eu tive que descer no fundo do poço, e lá no fundo do poço eu encontrei e recebi como missão que veio de cima, para que eu transformasse a vida. E eu sonho hoje em viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e sejam livres dos seus traumas emocionais. E para chegar a esse mundo é libertando uma pessoa de cada vez, é uma vida de cada vez sendo transformada, começando pela minha. Então, quais são os 4 venenos? O medo, a confusão, a hesitação e a surpresa. Vamos pensar agora no medo. O que é medo? Já que a gente tem dentro de nós, no final da nossa mente, abaixo da linha da consciência, a gente tem a amígdala, que é a sede do medo, a sede das emoções negativas, e ela potencializa tudo que ela pega de fora. Num primeiro momento do cérebro humano, ela não é algo ruim, porque ela funciona para te preparar para luta ou para fuga. Ou seja, tem alguma coisa perigosa, ela te prepara para enfrentar essa coisa ou você fugir. Só que como a gente vive num mundo doente e a gente tem uma programação negativa muito forte de anos, ela começa a ser usada para nos prejudicar. E não para nos prejudicar, porque tudo ela encara como medo, ela traz para dentro de você. O problema maior é que o freio das emoções está funcionando em segundo plano. Está desativado, que é o córtex cingulado anterior, que ele é mediano. Pega as duas partes do cérebro e ele é responsável por frear as emoções. E ele está desativado. E se você quer ativar ele, eu vou ensinar no GPS emocional como faz isso, mas dentro aí das lives, tem a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, que eu ensino 2 coisas que você pode praticar que ativa o seu córtex cingulado anterior. E aí, na sede dos pensamentos, quando estoura lá, ele vai diminuir a força. E tem como ativar também o teu subconsciente para que ele comece a frear também pensamentos que estão passando. Ou seja, como se fosse um filtro, entende isso? Então, esse medo, a confusão, a hesitação e a surpresa, agora chegamos na parte do medo. E o que é o medo? O medo é uma sensação desagradável pela percepção de um perigo que seja real ou imaginário. E se você assistiu a live O Poder do Medo, você viu a grande quantidade do que significa o medo, ou seja, o poder nocivo do medo para a saúde emocional. E a maioria deles está no campo de batalha imaginário. Ou seja, não existem e não vão acontecer, mas estão nos matando, nos destruindo por dentro. Então é uma sensação desagradável, desencadeada por uma percepção de um medo real, ou a maioria das vezes por um medo imaginário. Então o que você precisa fazer? Substituir o medo pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza de ver uma coisa que ainda não existe, mas você traz como real. Então é você acreditar que é capaz. E é por isso que eu falo para você, quando você vai fazer as palavras de afirmação, que você vai diante do espelho e você fortalece os teus valores, mesmo que eles não sejam valores presentes agora, atualmente, você está dizendo para a tua mente que você crê. E a tua mente racional está dizendo para o teu inconsciente, para o teu aterro sanitário, que existe isso que você está agora reprogramando. E o teu mundo interior vai começar a se mexer para produzir exatamente o resultado que você precisa, que é o resultado de uma mente que tem valores. Então a fé na sua capacidade de reassumir o controle da Terra, de ninguém, e você ativar o seu córtex cingulado anterior, que deveria frear o seu medo e frear as suas emoções negativas. Então você vai substituir agora esse medo, então, né? Você vai substituir esse medo pela fé. A fé de que você pode, a fé de que é possível sim reassumir o controle da sua vida. Então, agora chegamos num outro tipo de situação agora, que ele é a confusão, né? Substitua a confusão. E o que é a confusão? A confusão é você... É o barulho, né, dentro da tua mente. A confusão é você estar num determinado lugar que existem muitas vozes e você não consegue entender o que essas vozes falam. É exatamente o que acontecia comigo quando eu era um garotinho. Lembra que eu te falei quando eu tive epilepsia? Que eu estava uma vida inteira tendo que tomar remédio e eu comecei a estudar a doença mesmo sendo muito criança, indo atrás e tentando entender.
E quando eu percebi, eu encontrei a raiz do meu problema, que a raiz do meu problema estava num trauma que teve a ver com o parto. Consequentemente, o gatilho que disparou o meu problema, que eu tinha na época, era a febre que eu tive muito forte aos 2 anos de idade. E essa febre fez com que eu desmaiasse. E a partir dali, esse gatilho, ele disparou. Só que eu tinha que entender ainda umas outras coisas, quais eram os sinais que a doença me dava. Então eu entendi a raiz, eu entendi o gatilho, eu entendi os sinais, e um dos sinais que me dava era muito barulho na minha mente, como se tivesse muita gente falando. E era um sinal que eu ia desmaiar. Então aí eu já me preparava para a situação, ou seja, eu já deitava, eu já sentava e eu esperava para não acabar caindo, me machucando. E não era uma epilepsia que eu ficava me mordendo, me contorcendo, não. Era uma epilepsia que eu desmaiava. E a última que deu, antes de eu sarar, ela levou 4 horas desacordada. Imagine o desespero para os pais isso. Então, quando você olha para a confusão é o barulho da mente. A confusão é a falta de capacidade de você conseguir conectar os cabos ou os fios que estão soltos. Então substitua a confusão pela atitude de estar à vontade com essa incerteza, acreditando que é uma questão de tempo. Foi uma vida inteira de pensamentos negativos, uma vida inteira agora que você sofreu, então agora que você está plantando sementes boas, agora que você está colocando a semente nessa terra fértil, que você está adubando com os valores, com as coisas que você tem feito, então substitua a confusão que está acontecendo dentro de você pela vontade, ou melhor, por ficar à vontade ainda dentro dessa incerteza, acreditando que é só uma questão de tempo, em que você vai controlar sim a sua mente, os seus pensamentos negativos, é só uma questão de tempo. Agora você está plantando, gente, você está plantando algo novo. Você está plantando, você está regando essa terra, você está começando a colocar adubo nessa terra, você está começando a colocar coisas boas. Lembre que essa terra era ácida, era uma terra amarga, era uma terra que não produzia bons frutos, porque estava te trazendo doença, ansiedade, depressão, pessimismo, raiva, ódio, ciúme, um monte de porcaria. E agora você começou a adubar a terra, você começou a fortalecer os valores que haviam se perdido dentro de você, que uma vida inteira as pessoas tiraram dentro de você, olhando, dizendo: você é burro, você é besta, você não presta, você não tem valor, você nunca vai ser ninguém. E aí hoje você entendeu que isso é uma programação que não te pertence. E agora você está indo diante do espelho, olhando os olhos, dizendo: sou linda, sou especial, sou lindo, sou maravilhoso, sou um ser incrível, sou um ser de luz. Eu sou imagem e semelhança do Criador, entendendo que o teu valor não está condicionado ao planeta Terra, mas está ao universo. O teu valor não está condicionado a um homem, a uma mulher, a uns filhos, ou seja lá o que for, a um patrão, a igreja, está condicionado ao ser especial que é Deus, ao universo. Você pertence ao Criador. E Ele disse: dominai sobre todas as coisas. Então você precisa dominar a sua mente também. Então entender que isso aqui leva tempo. São sementinhas novas. Sementinhas que vão começar a germinar dentro da tua mente. Mas elas vão crescer, elas vão se multiplicar, elas vão produzir frutos bons no seu interior que serão incríveis. Mas é uma questão de tempo. Então substitua a confusão, que talvez em alguns momentos dizem: eu não vou conseguir, talvez esteja muito difícil, porque é muito mais fácil tomar um remédio, né? É muito mais fácil colocar o band-aid na ferida. É mais difícil ou desafiador, eu não gosto da palavra difícil, mas é mais desafiador você ir lá na raiz do problema, é você observar e você enfrentar na hora certa. Então é mais fácil tomar um band-aid e colocar em cima da ferida, que momentaneamente trata de um sintoma, mas não resolve a raiz, ainda vai continuar vivendo dentro de você. E quando eu falo isso, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você tem que abandonar medicamentos, ok? Continue com o seu tratamento natural que receitaram para você, porque isso aí seria algo irresponsável da minha parte. Continue tomando e pratique o que eu estou ensinando. Você vai ver que os teus sintomas vão começar a diminuir, os teus sintomas começarão a ficar sob controle, vai haver uma melhora, a pessoa que te receitou, seja o médico ou o psiquiatra, vai olhar para você e falar: puxa, a gente pode diminuir o medicamento, porque você está bem, o medicamento está te fazendo bem. Fazer o quê, né? E aí ele vai começar a diminuir, vai chegar ao ponto que ele vai tirar o medicamento, porque você começou a controlar e subjugar esses pensamentos ruins ou esses sintomas ruins dentro de você quando você alcançou o seu interior, a raiz do problema. E é exatamente o que o GPS emocional,
a partir de hoje à noite, vai fazer é mexer direto na raiz do teu problema. E aí você vai ver o que vai acontecer com você. Então, o mais importante aqui é você ter consistência. O que é consistência, gente? Plantou, regue, adube. Plantou, regue, adube. Planta, rega, aduba. Planta, rega, aduba. Ou seja, você está transformando a sua mente. É uma mente fértil. E aí você está plantando sementes boas, você está regando as sementes boas, você está adubando as sementes. E o que vai acontecer? Frutos bons. Então aqui, o importante é consistência. Continuar plantando todos os dias, fazendo a rotina diária, a rotina noturna, palavras de afirmação, para adubarem o solo da sua mente com a nova programação. Ficou claro? Entendeu isso daqui? Agora chegamos no outro veneno aqui agora, que é a hesitação. E o veneno da hesitação, ele é tremendo, porque o que é a hesitação? A hesitação é o ato ou o efeito de você ficar indeciso, ficar em cima do muro. O que eu devo fazer? Dizer ou pensar. Então substitua esse tipo de veneno que existe dentro de você por uma ação decisiva, uma ação, ou seja, pratique o que eu ensino, assista as outras lives que você não assistiu ainda, anote, investigue a raiz dos teus problemas emocionais, entre no campo de batalha, que é o campo de batalha da mente, com coragem, com determinação, e a vitória, eu preciso entender que nenhuma vitória vem antes de luta. Então, se o campo de batalha é mente, eu entro, eu vou agir, faça o que eu te disser, não hesite. Tem que pagar o preço, não fica em cima do muro. Então essa live de hoje é libertadora. Você não quer assumir o controle da tua mente? Você não quer um resultado positivo para a tua vida? Pague o preço, enfrente, entre no campo de batalha. Faça o que eu estou te dizendo. Eu vou te ensinar um passo a passo do que você tem que fazer. Assuma o controle da tua mente, substituindo então a hesitação por um ato de coragem, por ação. Então, planta, rega, aduba. Entende? Consistência, continue. E chegamos ao último veneno agora, na parte final, que é a surpresa. Essa é engraçado, né? Porque, puxa, um veneno, surpresa é veneno. Exatamente, surpresa é veneno. Se você não conhece o teu inimigo, você nunca sabe de onde ele vai atacar. E ele pode vir de surpresa. E quando ele vem de surpresa, na calada da noite, quando você menos espera, ele estoura com você, ele arrebenta você. E a surpresa, ela pode ser um sentimento de reação relativa a um acontecimento inesperado. E a gente é pego de surpresa a todo instante na nossa vida. Mas o contexto aqui que eu quero falar é no campo de batalha da mente, é na saúde emocional. Mas mesmo as surpresas que são externas, elas têm um poder muito grande para mexer com o nosso interior. Porque ninguém nasceu preparado para adoecer. Ninguém nasceu preparado para perder um ente querido. Nasceu? Ninguém nasceu preparado para passar por um processo de divórcio através da infidelidade da esposa ou do marido. Ninguém passou por um processo, ou melhor, foi programado para você perder um filho ou perder uma filha. Você não está pronto para isso. Então a surpresa ela pode ser um sentimento relativo a algum acontecimento inesperado. E ela pode se manifestar a partir de impulsos nervosos, com manifestações químicas e também físicas, aumentando o seu ritmo cardíaco e impulsionando você a ter uma reação corporal. Então, percebeu? Você tem uma surpresa, essa surpresa, ela mexe com o teu sistema nervoso, ela mexe e produz substâncias químicas e também físicas que vão aumentar o teu ritmo cardíaco e vai acabar impulsionando você a ter assim algum tipo de reação corporal. Tem um ditado antigo, não sei se alguém conhece, eu não conhecia ele, quando eu comecei a estudar sobre a mente, eu acabei me deparando com ele. Tem um ditado antigo que diz assim: a vovó diz que surpresas fazem mal ao coração. Olha que interessante isso, a vovó diz que surpresas, a vovó diz que surpresas lhe fazem mal para o coração. E a gente já acabou de comprovar, porque eu dei um dado científico de que a surpresa, algo que é inesperado, quando vem para a tua vida, ele dá impulsos nervosos que se manifestam ou trazem substâncias químicas e também físicas, aumentando aí o teu ritmo cardíaco e impulsionando você a reações corporais. Então o que eu quero dizer com isso? No campo de batalha da mente agora, você que está comigo há um bom tempo, você que chegou agora,
A surpresa é um veneno terrível para a sua saúde emocional. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, e agora eu não estou falando da surpresa externa, eu estou falando da surpresa interior, ok? Da surpresa emocional, da surpresa que se levanta do teu aterro sanitário e que tem um poder destrutivo contra você. Então muitas pessoas tendem a chegar num ponto em que elas melhoraram emocionalmente, praticando o que eu ensino, e aí ela se joga nas cordas. O que é se jogar nas cordas? Numa figura de linguagem agora do mundo do boxe, a pessoa, ela baixar a guarda, ela se acha muito mais forte que o seu oponente, e ela começa a lutar, em vez de proteger o rosto, né? Da seguinte maneira, ela começa a lutar assim. Ela começa a estar flertando com o inimigo, ou seja, está na frente do inimigo acreditando que ele é um oponente fraco e que ele não derrubará mais ela. E ela acredita agora na sua força, na sua capacidade, na sua técnica, e ela agora então abaixa as defesas e fica na frente do inimigo assim. E num determinado momento, numa fração de segundos, um golpe mortal que passe do inimigo pode levar a nocaute a pessoa. Então isso é para você entender o perigo que existe de você agora estar praticando os exercícios que eu estou te ensinando e você ter a falsa sensação de que você está seguro e segura e que não tem risco mais. Ou seja, é um inimigo que existe dentro de nós de anos da tua vida, às vezes 10, 15, 20, 30, 50 anos ou mais. E você agora aprendeu comigo e você começa a baixar as suas defesas e você começa a flertar com o teu inimigo. E um golpe que passe, ele pode te jogar na nocaute. Então o que eu estou dizendo para você, gente? Não tome como garantido a vitória, porque você melhorou, porque você está bem. Não tome como garantida a vitória. Esses são sim sinais de vitória, mas você não pode baixar a guarda. Você tem que continuar a guarda, você tem que continuar praticando e se protegendo, observando, separando pensamentos e sentimentos, vendo para onde eles estão indo, sem julgamento e aí atacando na hora certa. Fui claro para você? Ou seja, não tome como garantido, ainda não é hora de comemorar isso leva tempo. E se prepare para qualquer coisa, ou seja, entender que pode levar mais tempo para você reassumir o total controle da tua mente. Pode existir sim recaídas e vão acontecer, que vão prejudicar o seu avanço, que vão incapacitar você de forma momentânea, que vão te entristecer, que vão dar vontade de você desistir, mas o jogo ainda continua, o jogo só termina no apito final. Você entendeu isso? Então não tome como garantido as pequenas vitórias que você está tendo. Continue praticando, adubando e se cuidando, se protegendo. Não se jogue nas cordas. Ou seja, existe dentro de você o inimigo, ele pode se levantar do aterro sanitário e dar um golpe mortal em você que te leve ao nocaute. E aí babau. Ele vai te jogar no chão e às vezes a volta vai ser um pouco mais dolorosa. Então não comece a acreditar que a vitória já está garantida. Se proteja, continue lutando contra o teu inimigo com as técnicas, as coisas que eu tenho te ensinado, mas sempre se preparando que ele vai achar uma maneira de surpreender você. E quando ele te surpreender, você está preparado. Pode vir, que eu estou aqui. Pode vir, que eu estou aqui preparado para arrebentar você. Então, lembre de uma coisa muito importante, que a caminhada para a saúde emocional é como se fosse uma longa e sinuosa estrada para o topo da montanha, e você está indo numa longa caminhada para o topo da montanha e está escuro e está de noite. No ano de 2010, eu subi o Monte Sinai, lá no deserto. Sabe aquele Monte Sinai que muita gente tem vontade de conhecer, já viu nos filmes aí dos 10 mandamentos, no filme de Moisés? Eu subi lá. Você leva 4 horas para subir, gente. E você sobe de madrugada, porque no deserto é frio à noite, e de dia é muito quente, um calor insuportável. De dia chega a 50 graus a sensação, e às vezes até mais. E à noite você chega a uma sensação de 6 graus. E é muito frio, então você sobe com blusa e tal. 4 horas para subir. Você tem mais de 4.000 degraus, que hoje, lógico, foram escavados, que eles escavaram para as pessoas conseguirem subir. E você sobe à noite, é um desafio subir, mas descer é terrível também, mesmo enxergando. Só que à noite você não enxerga nada, tem pedras soltas, tem pedaços de coisas no meio do caminho, tem gente caminhando ali que está indo para lá. Então é um desafio chegar lá. Mas é um desafio que você se propõe, quem quer ir para lá, é uma estrada sinuosa, é uma estrada no escuro, mas é possível chegar lá, e eu cheguei. E um dia, quem sabe, eu te mostro o vídeo que eu subi e cheguei lá em cima lá. Então, o sucesso no reassumir o controle da sua mente
é uma longa jornada com muitas reviravoltas. Então, de tempos em tempos, inimigos vão se levantar de dentro de você e vão vir querer te atingir, porque eles faziam parte da tua vida. E agora você começou a tirar eles da tua vida. Então, você precisa entender que existem sim reviravoltas, mas você pode e chegará lá se você for paciente, se você for vigilante, se você não tiver antecipação, ou seja, querer chegar antes da hora, e sempre em guarda, entendeu? Sempre em guarda, sempre preparado na batalha da tua mente, porque no momento exato ela vai atacar você e você está pronto para reagir, você está pronto para atacar também, para você então conseguir chegar lá. Reassumir o controle da sua mente é um jogo, gente. E é um jogo de sobrevivência, e vai sobreviver quem é mais forte. E quem tem que ser mais forte é a tua mente racional, não os teus pensamentos negativos, não os fantasmas da sua mente, não os parasitas que vivem ao teu lado, que estão tirando a tua saúde emocional. Mas você tem que ser mais forte, você tem que se preparar para a batalha, você tem que enfrentar e acreditar que sim, é possível. É um jogo de sobrevivência e os despojos desta batalha serão anos de vida saudável, uma mente de paz, sua saúde emocional, sua vida e o futuro incrível que você está construindo agora com as atitudes que você está tendo. E você tem o poder de sobreviver e florescer se você lembrar das lições da live de hoje. Não esqueça das lições da live de hoje. Essa é uma live que você deveria reassistir muitas vezes. Separar, ou escrever, anotar coisas, volte a ela e anote coisas que vão poder te ajudar. Tudo leva tempo, gente. Tudo leva tempo, mas os resultados eles serão duradouros. Lembre-se de uma coisa muito importante no final dessa live. Você não é os teus pensamentos. Ouviu? Você é melhor do que eles. E uma coisa muito importante que eu tenho dito aqui para a gente finalizar: se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Juntos vamos atravessar a linha de chegada da liberdade emocional para sempre na tua vida. Estratégia, e eu termino com uma frase que foi a frase de Sun Tzu, e a frase dele é a seguinte: estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Ou seja, você tem uma estratégia, mas você não tem uma tática para você chegar lá, você não tem o GPS para chegar lá, é um caminho mais lento para a vitória. Então, se você tem o GPS, que é o que eu vou ensinar para você, o caminho é um caminho mais curto para chegar lá. Se você não tem tática, se você não tem a tática, é um caminho mais longo, então, ou seja, mais lento para a vitória. E uma tática sem estratégia é o barulho antes da derrota. Então é só barulho e no final já era, vai acabar de um jeito que você não gostaria que acabasse. Então lembre, gente, finalizando essa live, se fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando. E eu queria que você entendesse que não existe crescimento sem dor, não existe vitória sem luta, não existe vitória sem pagar o preço. Dedicação, dedicação, dedicação total a você. Até tem uma frase aí relacionada a uma empresa aí, né? Mas dedicação total à sua mente. Um dia de cada vez. Vencendo um dia de cada vez, a gente chega lá. Leve para a tua vida. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu tive que fazer estágio dentro do grupo dos alcoólatras anônimos, que são pessoas que passaram por momentos terríveis de alcoolismo e chegaram ao ponto então que eles se libertaram do alcoolismo. E o que me chamou a atenção dentro desse grupo de pessoas é que eles se levantavam para dar o testemunho deles e eles diziam: eu sou fulano de tal, e eu sou um alcoólatra em recuperação há 50 anos. Outro se levantava: eu sou fulano de tal e eu sou um alcoólatra em recuperação há 30 anos. E assim por diante. E eu tirei como lição para a vida essa expressão deles muito forte: eu sou um alcoólatra em recuperação. Ou seja, um dia de cada vez. E eu fui perguntar para por que vocês falam isso? E ele disse: porque o dia em que a gente deixar de acreditar que a gente ainda está em recuperação, a gente volta a beber. Mas eu falei: mesmo 50 anos depois? Ele falou: é um inimigo que existe dentro de nós. Então é a maneira, aquilo que eu te falei, de não baixar a guarda. Sempre preparado, não se joga nas cordas. Não começa a acreditar que o inimigo enfraqueceu e que ele não tem mais poder. Porque esse inimigo pode simplesmente com um ato involuntário, simplesmente com um ato de surpresa, nocautear você.
Então eu sou uma pessoa que tem a mente em recuperação. E você também deve entender isso, que uma vida inteira você terá uma mente em recuperação, mesmo que você já tenha o poder, que você já reassumiu o controle, mas os teus inimigos estão adormecidos. Eles não deixarão de existir dentro de você, porque eles foram plantados no teu interior, eles estão no aterro sanitário do seu interior, do seu inconsciente. Mas eles estão adormecidos, mas não estão mortos. Então cabe a você reassumir o controle da tua vida, o controle da tua mente e entender, mesmo vivendo dentro de mim, se algum dia eles tiverem a ousadia de se levantar, eu estou preparado para nocautear eles e devolver de volta para o aterro sanitário. E para terminar a live de hoje, não poderia terminar diferente de dizer que você é um ser incrível, um ser especial, você é uma mulher linda, ouviu isso? Você é um homem lindo, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem muitos valores dentro de você, que uma vida inteira você permitiu que homens e mulheres tirassem o valor que você tem. Você é um ser maravilhoso, especial, capaz, você é saudável, as suas células saudáveis se renovam a cada segundo e vai devolver o brilho na sua vida, vai devolver a felicidade, vai devolver a paz, vai devolver a você a vontade de viver. Eu amo viver. Cada dia vai diante do espelho e diga: eu amo a vida, eu amo viver, eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu tenho paz, a minha família me ama, meu marido me ama, minha esposa me ama, meus filhos me amam, sou uma pessoa amada porque eu me amo, eu amo a minha vida, eu me amo. E quando você entender que você precisa se amar primeiro para que os outros te amem, você verá a diferença na história da tua vida. Lembre-se, não esqueça, leve para a vida o que a gente aprendeu hoje. Existem dentro de você, tem um poder incrível de destruição, mas nunca baixe a guarda. Esse é o processo de reassumir o controle, é nunca acreditar que você é mais forte do que o inimigo que vive dentro de você. Esse veneno foi plantado dentro de você e ele existe dentro de você, está no aterro sanitário da tua vida, mas você tem o poder e o controle quando você pratica a estratégia, quando você tem o GPS emocional, quando você pratica os exercícios, mas nunca baixe a guarda. Sempre em guarda, que é o que eu faço com a minha vida. Não significa que eles não se levantam, mas hoje eles não têm o poder destrutivo que tinham antes. Eles vêm tímidos, eles vêm devagarzinhos, mas eu estou sempre preparado para eles hoje. Antes eu fazia o quê? Eu chorava. Antes eu caía no chão. Teve um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando tudo parecia perdido, que eu me joguei no corredor da casa, que foi a última casa que eu estive com uma pessoa que eu construí a minha vida. Eu me joguei nesse corredor e eu gritei e chorei desesperado. Hoje os sentimentos e as emoções que tendem a se levantar, eles vêm de forma tímida e eu estou preparado para enfrentá-los. Hoje eu não sou mais aquele menininho emocionalmente falando, mas eu sou um homem que cresci e me desenvolvi e entendi que eu tenho controle. E quando eles vêm, eu nocauteio, eu sei lá, eu acho que é o jab, né? E eu derrubo e jogo lá embaixo, porque eu tenho controle, porque eu me amo, porque eu tenho valor, porque eu sou especial, porque eu não sou os meus pensamentos, eu sou melhor do que eles. Se isso fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando. E eu me despeço daqui, desejando a você um dia de paz, um dia de felicidade, um dia de muito amor, um dia de muita saúde emocional. Mas lembre de algo importante, hoje é dia do seminário. Se você não está dentro da sala, você vai ficar de fora, porque o seminário não ficará gravado, gente. E você vai ficar de fora, porque a gente vai falar coisas que não é para curiosos, é só para quem realmente quer fazer a diferença na história da sua vida. Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus. E até o nosso encontro hoje à noite na live, ou você que estará assistindo a retransmissão num outro dia após o dia 2, até um próximo encontro, num próximo vídeo, numa próxima live. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.